Oi! Esse vídeo ele foi gravado ao vivo durante o curso de Metalurgia Física apresentado pelo Dr. Paulo Roberto Oliveira Emídio, agora em janeiro de 2021. São 4 horas de vídeo separadas em 17 partes. Esta é a parte 3, que trata de resistência mecânica. A resistência mecânica é a capacidade do material resistir à aplicação de uma carga em uma determinada área. Sempre que eu aplico uma carga, vamos supor, uma carga de tração uniaxial num único eixo, o material vai me dar uma resposta, essa resposta é a resistência mecânica do material. O que acontece? Para eu poder entender como o meu material se comporta quando eu estou aplicando um carregamento dele, o meu material metálico, eu posso usar, por exemplo, uma máquina de tração que tem, por exemplo, um travessão fixo aqui em cima, ela tem um travessão móvel que vai se movimentar para baixo, aqui embaixo uma célula de carga que está ligado aqui na garra, né? O meu material está aqui, ó, na forma de um corpinho de prova. Eu coloquei nele um extensômetro para eu medir a abertura dele e eu fiz também aqui umas marquinhas nele, ó, para poder mais tarde eu ver quanto ele se deformou, né? Eu sei o número de marcas, isso aqui é uma tinta que você passa, usa esse artifício aqui dessa canaleta aqui riscada, cortada, faço umas marquinhas nele aqui, que na verdade essa marca está só na tinta, não está no material em si, para a gente poder entender. Na medida que eu vou distanciando aqui, fazendo se movimentar a minha ponte móvel, que está aqui, com uma velocidade constante, a velocidade da minha ponte aqui é constante, o meu material vai respondendo, e eu pego essa resposta de duas maneiras. Eu pego a deformação que está ocorrendo nele através do extensômetro, e eu pego a carga com a qual ele está respondendo, a resistência que ele está oferecendo ao movimento da ponte, eu pego com a minha célula de carga que está aqui embaixo. Então eu tenho duas respostas aqui. Eu tenho, primeiro, quanto o material está se deformando, quanto ele está aumentando de comprimento, que é dado pelo extensômetro, e eu tenho a resposta de resistência pela célula de carga. Repara que a resistência é quanto o meu material está oferecendo de resistência ao movimento com velocidade constante do meu travessão móvel. Se eu trocar o material, eu vou ter outra resposta aqui em cima. Então, na verdade, isso que eu estou vendo aqui, essa resistência mecânica é uma propriedade do meu material. É a maneira como o meu material se comporta. Eu posso, então, ter uma curva que vai ser força versus deslocamento, que é a abertura do extensômetro. Essa curva, força versus deslocamento, facilmente eu posso dividi-la pela área e transformá-la numa curva de tensão, dividir esse deslocamento pela abertura inicial, então eu tenho um deslocamento que eu vou chamar de ΔL, eu posso dividir pelo L0 e transformar isso aqui numa deformação em percentual, por exemplo. Eu posso dizer que essa curva, força, variação de comprimento, ela é, na verdade, uma curva tensão-deformação. Igualzinha, passa pelos mesmos pontos, só vai mudar a escala em função das constantes que eu coloquei aqui. Eu coloquei a área inicial do corpo de prova e o comprimento inicial, que é minha base de medida, vamos dizer assim. Antes eu tinha quilo por milímetro, se eu dividir por área, eu só posso ter aqui quilograma força por milímetro quadrado, e aqui eu vou ter aqui eu tinha milímetro, como eu dividi por outra vez por milímetro, eu acabo tendo uma unidade, que não tem unidade, é só um percentual, na verdade, um percentual de deformação. Posso tirar 3 propriedades importantes dessa curvinha que aparece aqui. Primeiro, eu posso definir aqui, eu tenho o esquemático lá de novo da nossa máquina, né, de tração, a célula de carga, que dessa vez está em cima, um travessão fixo está embaixo, está invertido, e esse aqui está se movimentando para passar a tracionar o meu corpo de prova. Eu tenho minha área aqui, que é a área do corpo de prova. À medida que isso vai acontecendo, se o meu corpo de prova começa a se deformar aqui inicialmente numa reta, onde eu tenho uma relação, né, constante entre
a tensão e a deformação, que eu vou chamar essa relação constante de módulo de elasticidade, ou seja, é a relação que eu tenho entre a tensão e deformação na região reta da nossa curva. Nessa região, o material está sofrendo uma deformação elástica, ou seja, se eu tirar a força, ele volta para o comprimento inicial e chega um momento que ele passa a ter uma deformação plástica, ou seja, um momento onde ele passa a acumular uma determinada deformação. Você vê aqui pelo desenhozinho que o comprimento desse corpo de prova, ele aumenta. Então, a deformação agora aqui passa a ser permanente. Se eu retirar a carga, o que vai acontecer? Ele vai recuperar a parte elástica e vai acumular uma região plástica. Então, agora eu já passei a ter uma deformação plástica. E até que vai chegar um momento, até essa carga máxima aqui, a deformação ocorre de uma maneira uniforme, ou seja, todo o comprimento aumenta e toda a seção diminui de uma maneira uniforme, até que chega um momento que ele localiza a deformação. A partir do momento que ele localiza a deformação, a carga começa a cair e eu acabo levando o meu material para a ruptura aqui embaixo. Dessa curva aqui, aparecem o quê? Que é a tensão limite de escoamento. Quem é a tensão limite de escoamento? É a tensão onde eu passo da região elástica para a região plástica. Aparece uma outra tensão importante, que é a tensão máxima aqui, né? A tensão máxima uniforme, que eu vou chamar de tensão limite de resistência. Então, tensão limite de escoamento é a tensão onde eu passo a ter deformação plástica, ou seja, onde eu passo a ter deformação permanente. Tensão limite de resistência é a tensão máxima a partir da qual a deformação deixa de ser uniforme e passa a ser localizada e eu começo a ter um risco aqui de ruptura do meu material, que vai acabar levando meu material para a falha. Não sai diretamente do ensaio, não é uma propriedade do material, é uma tensão admissível, que é uma tensão que vai ser usada em projeto e que normalmente é um percentual do limite de escoamento, em alguns casos, do limite de resistência. Uma outra propriedade importante que eu tiro daqui é uma propriedade chamada de ductilidade, que é a capacidade do material se deformar plasticamente, ou seja, depois da ruptura, eu posso juntar as partes e medir de novo essas marquinhas que eu fiz aqui. Quando eu medir de novo essas marquinhas, eu vou pegar um comprimento base, vou botar o ΔL sobre L0 vezes 100, né? E isso vai me dar, na verdade, aqui a minha dutilidade, que é o percentual de deformação plástica. De um ensaio que a gente chama de ensaio de tração, a gente tira a tensão limite de resistência, a tensão limite de escoamento, a dutilidade do material, que é a capacidade dele de deformar plasticamente. Tá? Então, um ensaio de tração, um ensaio importante, que vai aparecer na maioria das especificações de material. Você vai ter lá a tensão limite de escoamento, a tensão limite de resistência e a dutilidade. Não aparece numa especificação de material a tensão admissível, porque a tensão admissível é uma tensão de projeto, né, que você vai fazer um cálculo em cima do valor da tensão limite de escoamento ou da tensão limite de resistência. Aqui só dois exemplos de curvas diferentes. Aqui uma curva de um material que deformou mais plasticamente, né, que teve uma deformação plástica maior, né? Esse é o meu material com uma deformação plástica maior. E aqui um material que não deformou tanto, onde a tensão limite de resistência se aproximou muito da tensão limite de escoamento. Né? Então, um material mais... Né? Então, o menos resistente apresenta maior deformação plástica e o mais resistente apresenta menor capacidade de deformar plasticamente. Uma falha por sobrecarga, o componente vai apresentar características similares ao que ele tinha no comportamento de tração. Por exemplo, se eu sobrecarreguei meu material e ele era mais dútil, eu vou ter mais deformação plástica e uma falha normalmente com um afinamento grande de seção, com uma perda grande de seção ali por deformação. Se eu tenho meu material que era mais resistente e tinha menor capacidade de deformar plasticamente, ele vai sobrecarregar e vai romper com uma menor quantidade de deformação plástica. Aqui, mais ou menos, de novo falando da tensão admissível, a tensão admissível ela vai ter ali uma coisa chamada um fatorzinho de segurança, que é exatamente para eu não sobrecarregar, ou seja, eu vou estar trabalhando com o meu material sempre numa tensão abaixo da tensão limite de escoamento, porque eu não quero que ele se deforme plasticamente
eu também não quero que ele entre em ruptura, mas essas coisas acabam acontecendo vez ou outra aí em serviço, tá? Em função das características de serviço do material. Então, outro exemplo aqui de curva de tração, onde a gente vê vários aços inoxidáveis que vão apresentar curvas diferentes. Um aço inoxidável, a gente ainda não estudou, ainda não falou das ligas, mas a grande maioria já tem uma ideia, que é um aço inoxidável austenítico, é um mais comum, com uma grande capacidade de deformar plasticamente e uma resistência mecânica baixa, e aços inoxidáveis que têm uma estrutura mais dura, uma estrutura mais resistente, apresentando uma resistência mecânica mais alta. Então, aqui os austeníticos, com baixa resistência e grande capacidade de deformar plasticamente, e o martensítico, alta resistência e pouca capacidade de deformação plástica. E aqui eu tenho no meio aqui outros que têm composições um pouquinho diferentes. Tá? Então, para a gente ter um exemplo de vários materiais com diferentes características e, evidentemente, com diferentes resistências mecânicas e capacidade de deformar plasticamente. O ensaio de tração, ele é um ensaio que eu preciso tirar um corpo de prova, usinar um material, ter uma máquina específica, colocar lá, fazer o ensaio, quebrar o corpo de prova. Então, ele leva um tempo. Então, na linha de fabricação, surgiu ao longo do tempo a necessidade de ter um ensaio que ele fosse mais rápido e que pudesse dar uma resposta mais rápida e que pudesse, de certa forma, estar associado à resistência mecânica do material. Já que eu tinha que sair na minha linha de fabricação com um material com uma determinada especificação. Então, para eu poder verificar rapidamente, ou para fazer algum ajuste rápido na linha, eu tinha que ter algum material, algum ensaio rápido que me falasse isso. E aí surgiu, então, os ensaios de dureza. Né? Eu tenho basicamente 3 tipos de ensaio: a dureza Rockwell, a dureza Brinell e a dureza Vickers. Né? Todas têm o quê? Um penetrador que penetra no material com uma determinada força e, em função da profundidade de penetração desse penetrador, eu digo que o meu material é mais duro ou ele é mais macio. Eu tenho ensaios diferentes que não têm uma relação direta um com o outro, acabo tendo uma tabela meio que empírica que relaciona os 3, mas eu tenho tipos diferentes. Os ensaios são basicamente, a diferença deles está no tipo diferente de penetrador e na maneira também como eu meço a profundidade de penetração. O ensaio mais rápido é um ensaio Rockwell, que precisa de pouca preparação do material, onde eu aplico primeiro uma pré-carga, essa pré-carga em torno de 10 quilos, depois eu aplico uma carga total, retiro e por um relógio comparador invertido, eu leio um número que é o valor da dureza. Esse é um ensaio de dureza Rockwell, rápido, de pouca preparação e pouca influência do cara que está fazendo o ensaio também, porque ele vai lá e lê num reloginho o valor da dureza. Tem 2 outros tipos de ensaio que vão ter também a sua aplicação, que é o ensaio de dureza Brinell e o ensaio de dureza Vickers, onde eu tenho uma penetração, no caso do Brinell, eu tenho uma esfera rígida que está penetrando no meu material, e aí eu tenho que ler o quê? O diâmetro da penetração. No Vickers eu tenho uma pirâmide de base quadrada, ângulo entre as faces de 136 graus, mas eu tenho que ler também a diagonal da penetração. Então, se eu tenho que ler a diagonal, eu tenho que ter um instrumento óptico que me permita ler esse diâmetro ou essa diagonal, e aí eu começo a ter a influência do meu operador. Então, quando eu vou comparar materiais, é importante que seja o mesmo cara a fazer. Esse daqui tem uma limitação, que eu tenho que ter uma relação entre a carga que eu aplico e o diâmetro da esfera, e esse aqui, por ser uma pirâmide, ele já não tem essa relação com a carga. Né? Todos eles vão me dar, todos 2 me dão números empíricos, que saem de uma fórmula, e que também não tem unidade. Também sai aqui de uma outra forma, aqui a dureza Vickers. Na verdade, essa maneira de falar para mim qual é a profundidade de penetração. A grande vantagem do Vickers, Brinell muito utilizado na indústria, né? A Rockwell também, o Vickers um pouco menos, mas a grande vantagem do Vickers é que eu posso aplicar qualquer carga. Eu posso usar cargas muito pequenas ou cargas muito grandes, e aí eu posso comparar esses valores entre eles. E isso vai significar que eu posso, por exemplo, usar uma carga tão pequenininha que eu vou lá e faço uma dureza no meio de um determinado grão, que é o que a gente chama de microdureza.
né? Eu uso um penetrador Vickers e vou lá com uma carga baixinha, ó, eu vou lá e meço a dureza de uma determinada região, ou meço uma dureza de um determinado grão, de um determinado pedacinho lá do meu material, bem microscópico. Aqui é um exemplo mostrando, na verdade, o atendimento do API 6A da NACE, onde a região da ZTA tem que ter uma determinada dureza. Então, eu consigo fazer medidas, uso aqui uma platina micrométrica, como vocês estão vendo aqui, e eu posso caminhar com essas medidas ao longo aqui para dizer qual é a profundidade que eu tenho de endurecimento em função, por exemplo, de uma solda que eu tive num determinado material. Tá? Então, eu posso trabalhar com a dureza para medir propriedades específicas de regiões específicas do meu material. Né? Tanto na hora que eu deformo o meu material em tração, como na hora que eu faço uma penetração de dureza, o meu material sofre uma deformação plástica.